Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e nós vamos iniciar nossa primeira aula da disciplina de Topografia Aplicada do curso de Mestre de Obras. Essa aula abordará os seguintes conteúdos. Faremos uma breve introdução a respeito do que é topografia, vamos apresentar os sistemas de coordenadas utilizados e falaremos também sobre os tipos de superfície de referência adotados tanto pela topografia quanto pela geodésia, que também é outra área que se correlaciona com a topografia. Falando de topografia, precisamos conhecer a origem da palavra. Então, essa palavra vem do grego, ela é a junção de dois vocábulos. O primeiro é topos, que significa lugar, e o segundo é graphen, que significa descrição. Dessa forma, nós podemos entender que a topografia significa a descrição do lugar. Então, vamos ver ao longo de toda essa disciplina quais são os métodos e as técnicas utilizadas para descrever uma superfície, seja de um terreno, uma superfície qualquer, que seja objeto da topografia. Os objetivos da topografia são a obtenção de dimensões que podem ser lineares, angulares ou superficiais, a obtenção de contornos, perímetro, como por exemplo a demarcação de um terreno, e a posição relativa, referenciar aquele terreno ou aquele ponto em relação, por exemplo, às coordenadas utilizadas para descrever o globo terrestre. A topografia tem uma grande importância tanto para a engenharia civil como para outras engenharias, a arquitetura, porque ela é a base para projetos e obras de engenharia e ela vai possuir aplicações em diferentes áreas. Na construção de edificações, aeroportos, usinas hidrelétricas, loteamento e arruamento urbano, sistema de saneamento e drenagem, ou seja, existe uma ampla variedade de aplicações para a topografia. E dessa forma nós podemos entender que a topografia ela é dividida de acordo com o trabalho prático que será realizado. A primeira etapa do trabalho prático é a tomada de decisão, onde é feito o planejamento, quais instrumentos serão utilizados, como eu chegarei até o local onde eu farei aquele levantamento topográfico. Depois de fazer todo esse planejamento, inicia-se o trabalho de campo, a aquisição dos dados, onde o topógrafo ou o responsável por realizar o levantamento topográfico, ele vai até o campo fazer a aquisição desses dados e depois disso ele vai calcular e processar as informações que ele obteve em campo. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é o mapeamento ou a representação do local onde foi feito o levantamento topográfico. E por fim, com a representação em mãos, com os dados em mãos e processados, é possível fazer a alocação da obra após o projeto estar elaborado. A topografia ela é dividida em duas grandes áreas, que é a topometria e a topologia. A topometria ela vai estudar as formas de determinação das dimensões, sejam planimétricas ou altimétricas. Já a topologia vai estudar as formas de representação de um determinado relevo. Então vamos ver o que é cada uma dessas duas áreas. Então topologia, como eu já disse, é uma área da topografia que vai estudar as formas do relevo, estabelecendo modelos que as representem, como a gente pode ver na figura. A partir de uma imagem ou de um terreno que nós temos, nós podemos transportar esse terreno para ser representado, seja em uma imagem com 2 dimensões ou 3 dimensões. A topometria, por outro lado, ela vai estudar os diferentes métodos e instrumentos disponíveis para a obtenção das posições de pontos topográficos. E ela vai abranger tanto a planimetria, que nós veremos logo mais, que é justamente a obtenção de dimensões em 2 dimensões, e a altimetria, que além das dimensões nos planos x, y, nós vamos obter também uma cota z, que faz com que o trabalho se torne completo.
planimetria, ela compreende o conjunto de operações necessárias para a determinação de pontos e feições do terreno, e ela está relacionada à projeção desses pontos em um plano horizontal de referência XY. Como nós podemos ver, os objetos do mundo real, eles possuem 3 dimensões, mas muitas vezes nós precisamos fazer com que essa representação ela aconteça em 2 dimensões, e para isso nós traçamos um plano horizontal de referência, e a partir disso obtemos as coordenadas x e y que representem pontos de uma superfície real. Na altimetria, visando ter uma completude dessas dimensões, visando ter uma representação mais próxima do real, nós introduzimos agora um plano vertical, e além de obter as coordenadas x e y do plano horizontal, nós passamos agora a obter uma coordenada de um ponto vertical, que seria uma coordenada z. E nós utilizamos, como nós podemos ver na figura, um instrumento próprio para realizar essa determinação, e com esse instrumento nós podemos determinar qual é a cota de um ponto específico, seja um ponto A, um ponto B, que esteja sobre a superfície do terreno. Nós veremos de uma maneira mais profunda esses conceitos nas próximas aulas, que nós falaremos a respeito dos métodos de levantamento topográfico, tanto planimétrico quanto altimétrico. Dando início agora à apresentação dos sistemas de coordenadas utilizados pela topografia, as coordenadas comumente utilizadas são as cartesianas, que podem ser em 2 dimensões quando nós estivermos trabalhando com a planimetria, ou seja, no espaço bidimensional. E as coordenadas cartesianas, elas têm como sistema os eixos ortogonais em um plano qualquer. Geralmente esse plano de referência é estabelecido pelo próprio topógrafo ou aquele que está operacionando o levantamento topográfico. Então a origem desse sistema é o cruzamento dos eixos x e y, como nós podemos ver no gráfico apresentado, e nós utilizamos esse sistema de eixos ortogonais para representar pontos do terreno, ponto A, ponto B, ponto C, através das coordenadas x e y. Outro sistema de coordenadas cartesianas é o sistema tridimensional, que ele engloba, além dos pontos x e y, as coordenadas x e y, nós temos agora uma coordenada z, que diz respeito justamente a uma altura. Então, para representar um ponto do terreno, nós utilizamos essas 3 coordenadas, e dessa forma nós conseguimos representar qualquer ponto da superfície do terreno. Tendo conhecido os sistemas de coordenadas, nós podemos agora nos aprofundarmos a respeito das superfícies de referências adotadas pela topografia. Nós sabemos que a superfície terrestre ela possui irregularidades. Ela não é uma esfera perfeita. E dessa forma nós precisamos utilizar modelos para representar a superfície terrestre. Eles são modelos simples, regulares, geométricos, e dessa forma nós conseguimos aproximar a superfície terrestre desses modelos e podemos dessa forma efetuar cálculos. Então, esses modelos eles têm aplicações em diferentes áreas da ciência, e nós veremos quais são esses tipos de modelos e em quais áreas eles são aplicados. Lembrando que, quanto mais complexa for a superfície de representação, mais complexos também serão os cálculos para serem realizados. Então vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro modelo de superfície de referência é o modelo esférico. Ele considera que a Terra ela é uma esfera perfeita. Porém, nós sabemos que a Terra ela não tem essa característica de ser uma esfera perfeita.
E esse modelo é utilizado principalmente na astronomia, ou seja, nós não vamos utilizar esse modelo esférico para representar a superfície terrestre na topografia. Lembrando que um ponto pode ser localizado nesse modelo esférico através de coordenadas de latitude e longitude. O modelo que mais se adequa à topografia, principalmente à geodésia, é o modelo elipsoidal. Ele vai considerar que a Terra se assemelha a um elipsoide de revolução. O que é um elipsoide de revolução? É uma superfície tridimensional gerada através da rotação de semi-eixos de uma elipse, que é uma figura geométrica, em torno de um dos seus eixos. Existem mais de 70 diferentes elipsoides de revolução que são utilizados em todo o mundo pela geodésia, né? Que é uma ciência, a geodésia é uma ciência. E cada ponto do mundo ele deve possuir um elipsoide de referência, porque quanto mais próximo for aquele elipsoide, maior será a precisão do levantamento geodésico. No Brasil, por exemplo, nós utilizamos como elipsoide o elipsoide de revolução GRS 80. Esse é o sistema adotado pelo Sistema Geodésico Brasileiro, o SIRGAS 2000. O modelo que mais se aproxima da forma da Terra é o modelo geoidal. Ele é definido teoricamente como sendo o nível médio dos mares em repouso e é feita uma prolongação desse nível médio dos mares através dos continentes para obter esse modelo geoidal. Vale salientar que esse modelo considera que a Terra não é uma superfície regular, porém ele é extremamente complexo para realizar os cálculos, ou seja, ele não é tão adotado nem pela topografia, nem pela geodésia, por conta da dificuldade de processamento desses cálculos. Ou seja, ele é de difícil tratamento matemático. Como a gente pode ver aqui na figura, a superfície terrestre ela possui uma certa ondulação. O elipsoide de referência vai considerar que a Terra tem esse formato, porém o formato que mais se aproxima da superfície terrestre, do formato da superfície terrestre, é o modelo geoidal, que ele não é utilizado justamente por conta da dificuldade dos cálculos que deverão ser processados. E, por fim, nós temos o modelo plano. Como eu já disse, a geodésia ela vai utilizar o elipsoide de referência como modelo nos seus processamentos. Já a topografia ela precisa de um modelo mais simplificado, e o modelo utilizado é o modelo plano. Vai considerar que a porção da Terra em estudo, ou seja, você não pode ter uma visão geral da Terra quando você vai fazer um levantamento topográfico. Você tem que considerar apenas uma porção terrestre, que é aquela que lhe interessa. E essa porção terrestre ela vai ser considerada como sendo plana. Ela é utilizada na topografia, porém, ela tem certas limitações, como eu disse. Ela é válida apenas para uma porção determinada da Terra. E aí nós temos uma norma brasileira, a 13.133, que fala sobre a execução do levantamento topográfico, e ela vai dizer o seguinte: a gente deve considerar que a Terra é plana, adotando um limite no máximo de 80 km. Ou seja, se a minha porção da Terra tiver uma extensão de no máximo 80 km, então eu posso considerar que aquela minha porção de terra ela pode ser considerada como um plano. Na prática, utilizar 80 km a gente acaba descartando porque o erro acaba se tornando grande, como nós veremos nos próximos slides. Então, na prática, se adota como uma dimensão razoável entre 20 a 30 km de extensão dessa minha porção da Terra. Resumindo, caso a porção que eu vá realizar o levantamento topográfico tenha entre 20 e 30 km no máximo, então eu posso considerar que a Terra ela possui pode ser adotada como modelo plano. Passando disso, eu tenho que me recorrer à ciência geodésica, que eu já falei, que ela vai considerar
outros modelos, como por exemplo o modelo elipsoidal, na determinação dos levantamentos topográficos. Então, nós podemos ver nessa imagem justamente a consideração de que aquela minha porção da Terra, ela se torna ou passa a ser um plano de projeção. E a partir desse plano eu consigo determinar as coordenadas x, y e z da minha superfície que eu estou fazendo o levantamento topográfico. Então, o modelo plano, ele passa a não considerar um efeito de curvatura, que acaba gerando um erro, tanto em distâncias quanto na altimetria. Então, esse erro, como nós podemos ver nessa figura, ele pode ser calculado. Imagine que aqui seja um arco que represente a superfície terrestre. E quando eu vou fazer um levantamento topográfico, se meu equipamento estiver posicionado no ponto A e eu desejo saber qual é a cota e a distância do ponto A até o ponto B, então eu vou apontar o meu equipamento até o ponto B, porém, por conta do efeito da curvatura da Terra, em vez de eu avistar o ponto B, eu estarei avistando o ponto B'. Então perceba que vai passar a existir tanto um erro altimétrico quanto um erro planimétrico. Ou seja, a minha distância que eu vou obter, ela não será a distância que eu estou buscando e nem a altitude será a altitude que eu estou buscando. Quanto maior for a porção que eu estou realizando levantamento topográfico, maior será o erro, como já foi falado. Fazendo alguns cálculos, a gente consegue determinar qual seria o erro de acordo com o tamanho da distância que eu estou fazendo levantamento topográfico. Vamos analisar inicialmente essa primeira tabela e verificar, por exemplo, que para um levantamento topográfico considere uma distância de 1 km, o erro é de 0,008 milímetros, ou seja, muito pequeno. Para um levantamento considere uma distância de 10 km, o erro é de 8,2 milímetros, ou seja, é um erro bem pequeno ainda, mas já considerável para a topografia. Para 25 km, é 12,8 centímetros esse erro. Nós estamos falando de erros planimétricos. Para uma distância de 70 km, o erro é de 2,81 metros, que já é um erro considerado absurdo. Então é por isso que na prática se trabalha com levantamentos topográficos planimétricos com distâncias de até 20 a 30 km, porque o erro pode ser considerado e pode ser corrigido. A planimetria sofre uma influência bem maior. Perceba que para uma distância de 100 metros, o erro altimétrico chega a 8 milímetros, ou seja, já é bem significativo. Se a gente for considerar uma distância de 70 km, o erro chega a 384,6 km, que é um erro inconcebível para a planimetria. Então, dessa forma, nós temos que ponderar e fazer as devidas correções quando vamos realizar levantamentos topográficos. Então, o efeito da curvatura, como a gente pode perceber pelos dados apresentados na tabela, ele é maior na altimetria do que na planimetria, e alguns cuidados devem ser tomados quando vamos realizar esses levantamentos altimétricos para que a gente minimize os efeitos desse erro. Ok? Então, essas foram as referências adotadas para a elaboração dessa aula e até a próxima.